Muito bem, nação, vamos acompanhar aqui, analisar a imprensa esportiva comentando sobre os reforços, contratações chegando no Flamengo, a contratação bombástica tão esperada que o Marcos Braz tinha prometido. Chegou a hora, hein? Vamos falar sobre Claudinho, informação sobre o Lucas Veríssimo, De La Cruz, o mercado da bola aí agitado no Flamengo. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Mengão. Bora pro vídeo porque tá top demais. O Flamengo apresentou agora há pouco seu novo atacante, Luiz Araújo, um dos reforços da janela de transferências. E depois do Luiz Araújo, o homem forte do futebol rubro-negro, o Marcos Braz, falou sobre novos nomes que ainda podem surgir. Dá uma olhada. O melhor elenco da América, para mim, disparado. Com grandes jogadores que tem aqui. Não é à toa que como já falou, é o último campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles. Também vou ajudar todos. A minha qualidade, sou muito veloz, finalizo bem. Tenho um bom 1 contra 1. Então, com certeza, vou ajudar ali, jogar pelo lado direito e mais aberto no campo. E tenho muito a agregar nesse elenco. Mas estou ansioso, sim, para minha estreia. Estou treinando forte, estou treinando duro. E agora quem decide isso é o São Paulo. Eu estou à disposição e quando ele precisar eu vou estar pronto para entrar em campo. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite e do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube, o Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto não, 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. E a gente quer pagar o preço que a gente acha justo, que dentro das condições que a gente possa pagar, e a gente já transmitiu isso para os empresários do jogador, porque tem um outro clube que tem um percentual grande, um bom percentual desse jogador. Mas como o jogador tem um empréstimo, está no River Plate e tem uma multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. Respondendo à tua pergunta, se tiver algum entendimento que a gente possa conversar em cima desse número, o Flamengo interessa o jogador. Não podendo acontecer, o Flamengo segue numa paralela, segue no mercado para encontrar outras boas alternativas que a gente entenda que possa qualificar ainda mais o elenco. O Flamengo pensa nos interesses do Flamengo, o River pensa nos interesses do River. Beabá, simples normal, assim, é direito do River. River. É um pretendente ao título da Libertadores. Claro. E é direito do River negociar o valor, o jogador pelo valor que ele entender. Sentar no contrato, isso não existe. Se tem lá o valor para ser estabelecido para se pagar, não tem nada de errado. Só vende abaixo se ele quiser. Claro. Senão vai lá e paga a multa. Além desses nomes, ainda tem o Veríssimo, né? Que tem o interesse do Flamengo. Lucas, né? O Benfica até aceita negociar, mas tem uma questão que o Benfica aceita emprestar, mas coloca uma cláusula de obrigação de compra ao fim do contrato, mas com uma quantidade pequena de jogos em cima disso. Então parece que a discordância nesse sentido vem em relação a essa cláusula, essa obrigação de compra ao final do empréstimo, até porque o Veríssimo, que é um excelente zagueiro, estava brigando por vaga em Copa do Mundo no ano passado, mas teve uma lesão muito grave, ficou muito tempo sem jogar.
Então, talvez essa seja a interrogação em torno do jogador, mas que mostra, como disse ali, né, o apetite do Flamengo no mercado, e o Flamengo é isso. Não à toa concordo com o Luiz Araújo, é o melhor elenco disparado da América do Sul. A janela do Flamengo é muito boa, é muito forte. O torcedor do Flamengo é muito forte. O torcedor do Flamengo, além de assistir ao clube se reforçar muito na janela, ele tem criado uma característica que eu acho elogiável, que é não se satisfazer com o resultado. É, além do resultado, querer um desempenho à altura do que ele entende ser esse elenco melhor da América do Sul, como disse o Luiz Araújo. Às vezes eu acho que isso passa do limite. O Flamengo vem de 7 vitórias nos últimos 9 jogos de Brasileiro. Um empate e uma derrota para o Bragantino. Eu acho que o Flamengo jogou muito bem sábado. No entanto, você conversa com alguns rubro-negros, não jogou tão bem assim, o time pode mais. Eu lembro o seguinte, tem um adversário do outro lado. É um baita adversário. Muito qualificado, aliás. E eu fico tentando entender, assim, a quem não gostou do jogo de sábado. O que mais esse time pode fazer? Eu vi muito controle do Flamengo no jogo. E num adversário que é muito difícil de ser controlado. Eu acho que a ressalva pode ser com relação a esse lance aí, que muito determinante, se essa bola entra, condicionaria o jogo a outra forma. Mas até nisso, a defesa de um goleiro, e principalmente para o Matheus, foi uma defesa importantíssima, porque a gente está falando de um garoto revelado na base do clube, que tem no banco um goleiro que... O depois dá um passe magistral para o Gabigol fazer 1-0. E que você tem no banco um outro goleiro que o Flamengo gastou muito para trazer, um outro goleiro chegando. Tinha sido apresentado, inclusive, antes do jogo aí, o Rossi. Né? Partidaça do Arrascaeta. Vitor Hugo também entrou bem, Everton Ribeiro jogando bem, Bruno Henrique também, mais uma vez, entrando. Davi Luiz entrou muito bem em campo, no lugar do Léo Pereira machucado. Assim, o entendimento que do outro lado tem um Fortaleza, que é um time muito bem organizado e que o Gerson Flamengo... fez um primeiro tempo espetacular. Está jogando muito ditou o ritmo de jogo. Cresceu, né? Assim, ele ofereceu chances, insisto, Fortaleza é um dos melhores times do futebol brasileiro. E aí o Arrascaeta vai fazer de direita o gol que define o placar. E depois daí dos 2-0 e com a entrada do Felipe Luiz no meio campo, do Davi Luiz, o Flamengo deu uma aula de controle de jogo. Sim. Não deu a bola para o Fortaleza, ficou tocando. Eu achei uma bela vitória diante de 64 mil pessoas. O Flamengo não tem jogado, né? 64 mil pessoas. Não tem jogado para menos de 60. Sempre 60 mil para cima. E outra, o Fortaleza é um dos times mais... Eu até citei isso na abertura da transmissão, junto com o Roger e com o PC. Era o confronto de dois dos times com o DNA ofensivo mais interessante que a gente tem na atualidade no futebol brasileiro. Não é à toa que o Fortaleza chegou para esse jogo com 88 gols marcados. Permaneceu porque Jader, você que curte futebol inglês, a gente está ficando com cara de Premier League esse ano. Sim. A parte de cima da tabela, somando muitos pontos. Olha o Botafogo. O Flamengo, repito, venceu 7 dos últimos 9 jogos. Somando muito, o Grêmio ganhou 6 dos últimos 7. E a parte de baixo empacada. Eu acho a gente está parecido com a Premier League nesse sentido. Eu acho que a diferença do Flamengo nesses 7 jogos que você citou, eu acho que o mais interessante desse jogo do Fortaleza, além do controle que a gente já falou, acho que foi o jogo que o Flamengo menos sofreu defensivamente. Sim. Menos cedeu oportunidades ao adversário. Embora o Fortaleza tenha tido um número considerável de finalizações, que é normal para a qualidade do time que o Fortaleza tem, mas em comparação com os últimos jogos aí da era Sampaoli, acho que foi um jogo onde o Flamengo defensivamente cedeu menos oportunidades ao adversário, que é um adversário com muito qualificado, muita força. Muito bem treinado. O futebol brasileiro mudou muito de 19 para cá. O Flamengo era o único grande time em 19. Timaço. Hoje a gente tem outros bons times. Os outros times melhoraram muito, inclusive puxados pelo Flamengo. O Flamengo elevou o sarrafo em 19 e os outros clubes se viram obrigados a... Como é que eu vou enfrentar um clube desse poder financeiro, com esse elenco? Os outros clubes tiveram que melhorar muito. Sem o mesmo dinheiro, você tem que ser inteligente para... Tiveram que melhorar suas gestões, seus trabalhos. O futebol ficou mais equilibrado. O Flamengo não consegue sobrar, mas ainda acho que fez um grande jogo sábado. A nota negativa é que o gramado do Maracanã não é a altura da qualidade desse time. O Gabigol, pela segunda vez nessa temporada, se machucou, teve uma torção de tornozelo por causa de um buraco no gramado do Maracanã. O Eric Faria, inclusive, trouxe informações de que, muito descontente com a situação, o Gabigol foi cobrar o Marcos Braz no sábado e chegou a bater boca com o dirigente. E hoje o Marcos Braz falou o seguinte sobre o gramado do Maracanã, a Casa Rubro-Negra. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar do gramado, e talvez seja duro, mas a gente tem que enfrentar e dizer isso, que eu acho que esse também foi o erro. Acho que a gente deveria ter, eu pelo menos deveria ter feito
O gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Nunca será bom, muito bom, por um simples fato: o número de jogos que existem lá. Em nenhum lugar do mundo, esse número de jogos, o gramado suporta. Então, assim, não é a parte de quem trabalha lá, de quem administra, de quem tem que se enfrentar. O nosso problema é a quantidade de jogos. Você joga com chuva, você joga com temporal, você joga com muito seco, você joga no verão, você joga no inverno. E assim, o número de jogos é o grande causador do estado do gramado. Pode, de repente, ter alguns ajustes, alguns cuidados, um pouco, para melhorar um pouco isso? Pode, deve até acontecer, só que, tecnicamente, 70 jogos. Não, são quase 90. São, já tem mais de 40. Já tem mais de 40, estamos em julho, agosto. Sim, não tem quem aguente. Como é que resolve isso? Não sei. O gramado eu não sei. Eu sei que se botar menos jogos lá, vai melhorar o gramado. E aí você tem a escolha. É uma escolha difícil para o departamento de futebol. Vamos jogar fora? Vamos prescindir do Maracanã? Eu entendo as posições dos jogadores, eu entendo alguns questionamentos, mas o problema é matemático, não é? O problema é matemática. Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Não sei até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. Deixa eu dar uma informação. Acho que estou bem antenado no que está rolando com relação ao estádio no Flamengo. Se esse grupo político se mantiver no poder, e tudo indica que isso vai acontecer, o Flamengo terá o seu estádio próprio. Mas não é para agora. Para agora, o que o Flamengo vai fazer é se esforçar em renovar a concessão do Maracanã com o Fluminense. O Vasco promete entrar como concorrente. O que a gente tem hoje é uma cessão de uso temporária. Por isso que o Vasco, cada vez que levanta a mão e fala quero jogar aí, ele joga, ele consegue ganhar na justiça. Porque é uma concessão que tem sido renovada quase que automaticamente. Você precisa, pelas leis de um bem público como o Maracanã, ouvir todos os interessados. Se você não tem uma concessão, você não ouve os interessados. E a concessão vai se dar em dezembro. Então, por hora, o Flamengo só fala abertamente em concessão, em estar forte, em renovar a parceria dele com o Fluminense na concessão do Maracanã. Renovando a concessão do Maracanã, já tendo assegurado o mando do Maracanã e aí com mais instrumentos legais para, por exemplo, impedir que outros times queiram jogar no Maracanã sem a anuência de Flamengo e Fluminense, aí sim o Flamengo vai se debruçar sobre o grande plano para ele, como clube, como instituição, que é o estádio próprio. O Flamengo terá um estádio próprio e vai construir o estádio próprio com recursos de terceiros, de empresas parceiras. Ele não vai se endividar e é um negócio grandioso, que deve aumentar muito o poder do Flamengo no futebol brasileiro. Você ter o seu estádio e não se endividar para ter o seu estádio. Só que isso não é para agora, isso é uma coisa que demora. Você tem que desenrolar o terreno lá no gasômetro, que não é tão simples. Tem uma série de questões ligadas ao poder público que tem que dar tudo certo. E isso não é para agora. Para agora é renovar a concessão do Maracanã. No longo prazo, o Flamengo terá o seu estádio próprio, caso esse grupo siga no poder. E só com seu estádio próprio é que você vai realmente resolver essa questão. Sobre essa questão do gramado, só uma sugestão, é a minha opinião. Eu acho que realmente é difícil o gramado suportar 70 jogos. Então você tem que fazer uma opção, né? Escolha dos Exato. jogos. E eu acho que a escolha não é escolher os jogos no brasileiro. Qual é a competição, em termos de hierarquia, que menos funciona, em termos financeiros? É o Campeonato Carioca. Exato. Então,
Então, cara, faz um plano de jogar o Campeonato Carioca em Brasília, em outros estádios, e usa Ilha do Governador. o Maracanã a partir... Talvez só para a final do estadual. É o jeito, você tem que abrir mão de alguma competição. E assim, ele falou ali... E dessa vez não dá para botar a culpa no Vasco. O Vasco só jogou um jogo lá do Brasileiro. Sim, então a culpa do gramado não, e o gramado ficou parado 13 dias, 2 semanas praticamente aí por conta da parada para a data FIFA. E ele, assim, percebia um certo desdém ali quando ele falou da questão do gramado sintético. Me chamou a atenção. Então, vai perguntar para Botafogo, para Palmeiras, para Atlético Paranaense. Dos dirigentes a qualidade do jogo, a qualidade do jogo no Newton Santos é muito maior do que a qualidade do jogo. Não é tão simples no Mineirão clássico entre Atlético e América, aquele gramado ridículo. Assim, óbvio que entre gramado ruim e sintético, o sintético é melhor. Não se discute. Desde que você tenha ele com qualidade, como a gente vê nesses 3 estádios, né? Entre o sintético bom e o gramado natural ruim, melhor o sintético. No entanto, te informo que nem o Luiz Castro aprovava jogar em gramado sintético. Mas o Botafogo não é híbrido? É híbrido, mas é sintético. É sintético, grama sintética com natural. Corinthians também é híbrido, com mais grama natural do que sintética. A gente é a única liga grande do mundo que tem gramado sintético. É uma discussão que a gente precisa começar a ter. Por que a gente, que mora num país tropical, é a única liga do mundo que tem gramado sintético? Na Inglaterra não tem, na França não tem, a gente tem, por exemplo, o San Siro. A gente tem, por exemplo, o San Siro, é um estádio que também é dividido entre 2 clubes ao longo da temporada, provavelmente com menos jogos do que o Maracanã. Mas são 2 clubes que jogam ali. O jogo Milan é e Inter diferente, jogaram a Liga dos Campeões também. Da grama comum. O jogo é diferente. Não é uma questão tão simples assim. Agora, entre a porcaria que é o gramado hoje do Maracanã, no gramado sintético, no gramado sintético, provavelmente o Gabriel não teria torcido o tornozelo. Muito bem, a informação está aqui do Thiago Asmar, jornalista crava atacante que quer jogar no Flamengo. Durante o programa Canelada da Jovem Pan, Pilhado explicou a situação do Claudinho, que está no Zenit. E lembrou que a FIFA prevê a possibilidade de suspensão de contrato devido a tudo que está acontecendo, né? Abre aspas. Claudinho está muito bem na Rússia e ganhando muito bem, mas ele quer jogar no Flamengo. É a vontade do Claudinho. O Conselho da FIFA estendeu até junho de 2024 a possibilidade para os jogadores de times, né, dos países suspendam unilateralmente seus contratos. Com isso, ele pode se transferir sem custo. Não é rescindir o contrato, é suspender. Ou seja, ele se transfere para outro clube e joga 1 ano e depois volta, disse o Pilhado. O Flamengo quer comprar o Claudinho, mas só para dar todas as situações que pode acontecer, o jogador pode falar com o Zenit. O Zenit não quer aceitar os 90 milhões, mas quero suspender o meu contrato. Fico lá 1 ano e volto, reforço o Flamengo. O Flamengo está disposto a pagar 90 milhões pelo Claudinho. E é um clube que sabe o que pode gastar, completou aí o Thiago Asmar, o Pilhado. Coloca a sua opinião nos comentários, o que você acha do Claudinho no Flamengo, tá? Segundo o jornal Sport Express da Rússia, o Zenit não deve facilitar a saída do Claudinho. A publicação afirma que o clube de São Petersburgo quer 30 milhões de euros, ou seja, 157 milhões de reais na cotação atual. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.